Oi, Camila, tudo bem? Tudo bom? Bom dia, Jonathan. Bom dia a todo mundo que está entrando aí na sala. Primeiramente, prazer te receber, te conhecer, tá? Pessoalmente, assim, pessoalmente, né? Eu venho te falar. De onde que você fala? Eu sou de Brasília, moro aqui no Guará, aqui no DF. Eu vi que você trabalha na área de desenvolvimento pessoal e você tem um programa voltado para crianças, é isso? Isso, o trabalho é meu e da minha mãe na nossa empresa, né? Ela trabalha mais com os adultos na área de desenvolvimento pessoal e eu peguei a área mais agora para as crianças com o Kids Coaching, né? E educação socioemocional para as crianças. Ah, que legal. É uma área muito importante, né? Eu conversei com o Eliedson, um amigo meu, estava lá no Rio, e a gente estava falando sobre as crianças, o quanto que essa geração ela é avançada, né? Eu estava mencionando o fato dos meus filhos terem acesso a coisas que eu vim ter agora junto com eles, que na minha época isso nem sequer era possível. Então, assim, falando um pouco do futuro deles. E uma das coisas que a gente comentou nesse papo que eu estava com esse colega é que as crianças realmente elas têm uma dificuldade, não as crianças, mas os pais terão uma dificuldade em cuidar da inteligência emocional dos seus filhos, porque senão vai Exatamente. ser uma geração, né, frágil, digamos assim, emocionalmente, porque eles, pelo que a gente não entende muito, mas eu tenho três, né? Então eu entendo um pouquinho. Eles não têm muita dificuldade de nada, né? Aí esse ano agora sem escola, que a escola ainda era um desafio ali, ficou algo mais. Realmente seu trabalho é muito, muito interessante, muito importante. E nós pais não estávamos preparados para essa transformação, né? Já não estávamos Sim. preparados para essas novas crianças que realmente elas são muito mais avançadas, elas aprendem muito rápido, elas têm uma curiosidade muito maior do que a gente tinha e não estava preparado para esse período de pandemia. Então, às vezes, até a super proteção hoje, o isolamento de estar em convívio com outras crianças, vai ser um períodozinho aí que elas vão precisar aprender a lidar depois com tudo isso, né? Assim como nós pais também estamos aprendendo a lidar, né, hoje com toda essa novidade de educar em casa, ensinar o conteúdo, ver o que é mais importante para esse momento da criança. Então, tá todo mundo aprendendo junto aí. E como é que está o seu projeto digital? Me conta aí. Já tem data marcada do seu lançamento? Vai ser infoproduto? O que Tem, vai ser o seu tenho produto? data nova já, porque a gente quando eu comprei o produto, eu tava com um meio lançamento, assim, tentando fazer já engatilhado, né? E eu falei assim, agora eu também não vou parar, não, agora vai. Que era um da minha mãe, né? Que a gente fez, lançamos, fizemos uma venda, né? No semente, assim, bem meio que sem tráfego, mais com realmente as pessoas mais conhecidas. E agora a gente agendou um para o dia 8 de setembro. Então, agora tá aquela correria de conseguir realmente ajustar a ferramenta de novo, fazer tudo funcionar. Legal. E vocês vão fazer esse do dia 8 é um seu? Ou vai repetir Fazer o da dela sua de mãe? novo. Vou Legal. fazer o dela. E vamos lá. Eu posso te ajudar de alguma forma? Tem alguma coisa que vocês estejam travando ou precisando de um suporte? Tem. Eu conheci você até contar assim que foi. Eu estava tentando fazer isso, né? Tinha comprado outro curso e achei um vídeo seu ensinando a fazer a ferramenta bonitinho, né? Arrumar o ClickPage, colocar. Na época era o ClickSend, né? Adicionar, colocar os remetentes de e-mail. Então, assim, a sua aula foi realmente dar o passo a passo. Porque a gente tem que fazer isso. Legal. Mas na hora que você pega ele, tá aí agora, o que eu faço, né? Na ferramenta. Então, assim, o vídeo ajudou muito. Como que faz isso? Hoje eu tô com muita dificuldade assim, em copy e na automação dos e-mails para gerar a campanha e as copies. Que parece assim que é Legal. ter os Primeira detalhes dos pergunta. Qual que é a gatilhos. ferramenta que você está usando no e-mail? Você continua com o ClickSend? Eu já tinha pegado o ClickSend por 6 meses, aí eu continuei com o ClickSend. Uhum. O que as pessoas têm dificuldade, elas se embananam nessa questão dos e-mails. Elas querem fazer automação de e-mail, e não é isso. O que você tem que fazer é o disparo de uma campanha, é um agendamento, e não via automação. Então, faz tempo que eu não uso o ClickSend, mas, salvo engano, é campanha lá também. Então, você tem que Tem. pensar não em automação, você tem que pensar em fazer agendamentos de e-mail, então, das campanhas. Se você quiser fazer as automações do ClickSend, é muita complicação lá. Não é que é muita complicação,
É porque ela tem muita especificidade, não tem muito conteúdo falando sobre isso. E não é o ideal. Até no próprio Active Campaign, que é a ferramenta que eu não uso automações para fazer os disparos das campanhas. A gente chama de broadcasts, que é campanhas de disparo direto. Então, primeiro ponto, eu estou dando confusão para poder fazer as automações das campanhas. É porque não é para fazer automação, é para fazer só o agendamento de disparo direto. Você já fez algum disparo direto único na ferramenta? No que eu fiz, eu disparei só configurei aquele inicial para aceitar, né? Para aceitar o cadastro, e mais um. Só consegui fazer mais um, chamando para Masterclass que a gente fez. Você precisa soltar no lançamento. Você vai fazer semente de novo? Vou fazer Você semente precisa de novo. disparar 9 e-mails nesse lançamento no mínimo. Na segunda-feira é um, na terça-feira é outro. Eu não sei qual que é o estilo de lançamento de semente que você está fazendo. Se você está fazendo o tradicional do Fórmula, ou você está fazendo o que eu oriento, que ele é mais reduzido, mais compactado. Eu tinha comprado do Fórmula, aí eu fui para o seu para tentar fazer o mais compactado. Entendi. Você vai repetir o compactado ou você já quer entrar no de 7 dias, que é o do Fórmula? Eu quero fazer o seu agora direitinho. Entendi. Então, nesse lançamento nosso, a gente abre o carrinho na quarta-feira. É um lançamento de uma semana, de segunda a sexta. Então, segunda-feira é um e-mail, terça-feira outro e-mail, quarta-feira 3 e-mails, quinta 2 e sexta 2 e-mails. Então, esses 9 e-mails, nenhum deles é automático. O único que é automático é o de inscrição. Esse sim, que seria o 10º e-mail, né? Esse é automático. Os demais é tudo campanha de agendamento, tá? É porque eu nem tenho uma conta do ClickSend mais para poder. Mas tem muita gente me pedindo tutorial do ClickSend. Eu vou contratar uma conta de novo e vou fazer alguns tutoriais para os alunos, principalmente, porque tem muita gente que é aluno do Fórmula também e que usa a ferramenta por ser mais fácil, prático para eles já terem. Embora não é uma ferramenta que eu recomende, tem demanda de gente usando, né? Então, eu vou fazer aulas para vocês também. Então, eu vou mandar atualizações lá também. Mas é básico tem muitos detalhes mesmo, né? Que foi com a sua aula que eu consegui, que eram muitos detalhezinhos assim, que eu não conseguia achar nos tutoriais, não conseguia ver como é que eu ia pegar do Buiderall para poder jogar no ClickSend, os e-mails, os remetentes. Foi bem complicadinho assim, mas com a sua aula foi um passo a passo bem tranquilo. Você trouxe uma outra situação que foi sobre... Agora até me fugiu. Foi dos e-mails e do... Copy. Você falou duas coisas. Copy. Legal. Eu fiz uma entrevista com ele que foi muito bacana. E na entrevista com ele, ele trouxe uma sacada que mudou meu jogo de copy depois dessa aula com ele. Ele trouxe uma ideia de como criar uma copy de uma forma bem simples. Ele falou, João, a primeira coisa que as pessoas têm que focar é na narrativa de uma história. É a história. Eu ensino a carta de vendas em 6 passos. É você fazer uma super promessa, fazer uma prova, aí depois vem a história, conteúdo, entregáveis e oferta. E aí o que ele trouxe? Jonathan, começa pela história. Conta bem uma história que as pessoas vão se engajar com o seu produto. Então conta a história por trás do produto, conta a história de por que esse produto é diferenciado. Uma narrativa. Imagina que você precise agora me contar sobre o seu produto, a história dele. Quando você faz isso, você vai... Depois que você tem a sua história já, vamos pegar contexto lá da época de escola. A professora falava, olha, quando você vai fazer uma redação, ela tem que ter início, meio e fim, tem que ter sentido. Então você inicia, aí você faz a narrativa durante o meio do texto e ele tem que ter um fechamento e tal. Coisas básicas, orientação simples, sem complicar, sem técnica nem nada. Conta uma história bem contada. Faça uma redação bem feita para apresentar o seu produto para as pessoas. Quando você faz isso, você já abre a mente para o que deve ser feito no grosso. A partir daí, você começa a inserir os outros elementos, os outros 5. Por exemplo, eu já tenho uma história toda. O que eu faço para chamar a atenção das pessoas, para arrancar um duvido delas?
que é onde eu ensino a fazer a super promessa com base no duvido. Fazer algo que chame muita atenção a ponto de falar, cara, será? Eu acho que essa mulher está prometendo um negócio que é bom demais para ser verdade. Eu não sei, não. E aí é a super promessa. Em seguida, já emenda essa promessa com uma prova. Faz uma história. Início, meio e fim. Jonathan, mas só que eu quero é vender, eu não quero contar a história para as pessoas. Conte a história que a venda é consequência. Essa estratégia que a gente usa de lançamento, ela não é uma estratégia de vendas pura. Ela é uma estratégia de engajamento. A pessoa tem que se ver vivendo essa experiência. Então, assim, a Tainara está até falando que a live do Viveiro está no IGTV. Tem uma live dele no IGTV que ele fala, mas a do curso é específica. A live que a gente fez, a aula que a gente fez para o curso, depois tá aí, vê para liberar para eles, já tá tudo certinho lá. Tá incrível. Conta a história. Aí você vai começar a implementar os outros elementos. Promessa, prova, aí a história vem contextualizando, conteúdo, e aí você começa a vender. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Qual que é a história por trás do produto de vocês? Como é que vocês chegaram até essa solução? Conta para mim um pouquinho assim, essa história para a gente ver os elementos dela de venda. Tá. Até mandei um dia aqui pro Gustavo, que entrou aí na live, que eu tive com ele no final de semana, e ele falou de você, a gente conversou sobre você também, sobre essa questão de lançamentos. Então, o nosso curso foi assim, a minha mãe já fez muitos cursos, vários estudos, e atende em consultório, né? E é uma grande necessidade das pessoas ter o autoconhecimento, né? E conseguir se desenvolver, se aceitar, né? Ver aquilo que eu preciso e desenvolver em várias áreas da vida. Só que assim, o consultório ele é limitado. Ela só consegue atingir um percentual de pessoas, né? Por questão de horário, a gente fala assim, lotar a agenda, né? A agenda já está lotada. Então, assim, como conseguir levar isso para as pessoas de outra forma? Para que a pessoa possa fazer na sua casa, para que a pessoa possa fazer no tempo livre que ela tiver e entender que isso é profundo, mas é possível você se conhecer e buscar essas ferramentas para fazer isso sempre sem estar presente com um terapeuta todas as vezes, né? De você poder ter essas ferramentas de forma online. Então, a gente queria levar isso para um número maior de pessoas. Essa história é interessante, mas ela tem muito mais a ver com os seus interesses de ganhar mais dinheiro do que realmente entregar uma proposta de valor para o mundo. Você precisa buscar uma narrativa. Eu sei que ela existe. Não pode ser só o motivo de lotar a agenda. Porque se vocês têm a agenda lotada do consultório, você já tem sucesso financeiro. Embora a gente sempre deseja mais e mais. E isso é muito bom. Mas falta uma história. Por que sua mãe começou a atender? Foi, não tem faculdade nenhuma para fazer, eu vou fazer essa mesmo e vamos ver. Cheguei lá, não tinha muito o que fazer, vou montar um escritório. Não, eu acredito que se foi assim, ainda teve uma história por trás disso. Deu uma travadinha. Você me ouve ou só não me vê? Voltou. Realmente tem história de superação pessoal. Então me conta essa história da sua mãe. Me conta ela aí. Tá, então assim, minha mãe teve um período muito grande de depressão, que ficou muito mal mesmo. Ela adoeceu na área da educação, na área da educação pública, né? De tentar transformar e não conseguir transformar. Adoeceu de, às vezes, não conseguir realizar ali, buscar um propósito na vida dela. Foi aí que ela foi buscando todos os cursos para também se ajudar, né? A sair daquilo. E com esse conhecimento, ela conseguiu sair da depressão dela, de muitas dores de fibromialgia que tinha, dor que a gente fala que afeta realmente o físico. E ela conseguiu realmente sair disso. E aí, essa depois é a disso, narrativa. com todos os conhecimentos, ela foi ampliando e passando isso para outras pessoas. A ideia não é bater nessa história de dor da sua mãe, não é falar da dor dela, mas fazer com que quem estiver te ouvindo se conecte com essa mesma situação. Eu, por exemplo,
ainda hoje, tenho dificuldades de transcrever a minha história na minha copy. Por quê? Eu tenho muitas histórias dentro do meu marketing digital. Então, eu tenho uma história desde quando eu não conseguia fazer nada, até histórias que eu participei de projetos que faturou 8 dígitos. Então, o que acontece? É uma história de dois polos muito distantes. E volta e meia eu fico navegando entre elas. Então, o que acontece? É perigoso você querer falar de muita história, porque você pode se perder no seu foco de quem é seu público, de quem é sua audiência. No caso de vocês, o que eu sugiro? Pegue a parte da história, a parte da narrativa, no qual vocês têm o foco de transformar a vida da pessoa. E qual que é a transformação? A pessoa está no estado A, que é depressiva, travada, sem saber o que fazer. Eu quero transformar para a pessoa ir para o ponto B, um primeiro destrave, uma primeira aceitação da situação. Eu não entendo muito nada dessa área, para te falar a verdade, então não consigo nem dar muito exemplo. Mas uma coisa que é muito importante, conta uma história. Você gosta de futebol, Camila? Pouco. Eu também. Não sou um cara chegado no futebol, não. Mas Copa do Mundo é algo que normalmente eu gosto de acompanhar. Que é mais Brasil, aquela euforia, né? Você já acompanhou alguma Copa do Mundo também? Já. Assim, o Brasil é um time muito forte nas Copas do Mundo, então é bem raro os casos que ele fica difícil de participar da Copa do Mundo. Eu não sei se você sabe, mas existe um pré-torneio, que são as eliminatórias, que fala se os times vão participar ou não da Copa do Mundo. Você sabia disso? Uhum. Então, o que acontece? Depois que o time, vou falar do Brasil, se classificou para participar da Copa do Mundo, começam as fases, que é oitavas de final, fases de grupo, depois oitavas de final, depois quartas de final, depois semifinal, depois a final, e assim pode acontecer de ganhar a Copa ou não. O que acontece? Dentro da tua história, eu falei para você propor uma transformação, tirar a pessoa do estado A e ir para o estado B. Trazendo a analogia da Copa do Mundo, imagina que você é uma treinadora. Vocês são as novas técnicas da seleção brasileira. A primeira promessa que vocês teriam que propor para o seu elenco não seria ganhar a Copa do Mundo. Seria, vamos participar da Copa do Mundo. Então, se você começa a contar histórias com a narrativa de pequenas vitórias, é mais factível, você consegue comprovar isso de uma forma mais forte e as pessoas se sentem mais capazes de realizar o que você está propondo. Então, quando se trata do seu programa, não precisa contar uma história que vai transformar a vida da pessoa. Até porque eu sou cristão, eu creio muito em Jesus Cristo, que ele pode nos ajudar a transformar nossas vidas. Mas vocês não são Jesus Cristo nessa história de transformar a água por vinho. E eu não sou. Muitas pessoas que estão no digital não é. Quem ensina não é. Só que nós temos uma vontade, uma paixão de ajudar e colaborar que a gente quer, de alguma forma, transformar a vida da pessoa. E a gente fala, cara, meu produto ele é muito bom. Eu vou fazer um produto impecável, perfeito, que nele tem tudo. Você vai entrar aqui assim e eu vou te transformar totalmente, você vai virar outra pessoa. E isso é muito ousado, é bem complexo isso. Então, conte uma história na sua copy e essa história ela tem que ter uma narrativa que apresente uma pequena transformação. Olha só, qual que é a transformação que eu estou focando, eu estou direcionando minha energia? É para ajudar a pessoa a colocar o time em campo, a destravar. Porque tem centenas de milhares de pessoas com custos e mais custos querendo ganhar dinheiro na internet, porém não conseguem destravar o básico, que é de configurar as ferramentas e nascer o seu projeto. E aí, aonde eu vou direcionando minha energia? Para essa parte. Embora eu tenha a capacidade de ajudar as pessoas a irem para os seus 6 dígitos ou mais. Porém,
Lembra que eu falei que a gente se perde na nossa história, que a gente vive muitos momentos? Uhum. Cuidado em querer prometer tudo. Foca em um lugar só. Inclusive, o que eu tenho feito? O único lugar que eu tenho falado de levar a pessoa para uma jornada maior é na mentoria, que é um programa que ele é mais tempo e é mais acompanhando de perto a perto. Então, se você entender isso, a sua copy fica mais fácil. Eu sei que parece ser difícil quando a gente fala de fazer técnicas de copywriter, mas não é. É simples. O problema é que a gente quer acertar muito e nessa hora que a gente está querendo acertar na copy, a gente inventa moda e se perde. Seja simples, tenha uma comunicação eficiente na base de história. A base tem que ser uma história. E qual que é a história? Isso aqui é muito importante que eu vou trazer para você. O produto de vocês, digital, não existe. Ainda não existe. Ele ainda é uma pequena folhinha de uma árvore que será muito frutífera ainda. Não é o momento de você vender o seu produto. É o momento de você vender a sua expert. Vender a história dela. Vender, fazer com que as pessoas comprem ela. Porque o produto ainda é muito novo, é muito recente. Ele ainda tem fragilidades. Então, como ele é novo, não fica preocupada em vender o produto perfeito. Preocupe-se em vender o expert perfeito com o produto ali. E aí vocês vão ver que isso fica mais fácil. E como que você vende uma pessoa? Contando a história dela. Legal. Depois que você conta a história, é fácil. Só encaixa os outros elementinhos que você recebe, vai receber lá no curso, vai ser liberado desse modo. Você vai... Aí fica fácil. Legal. Bom que muda a perspectiva de simplificar mesmo para poder fazer, porque senão fica aquela coisa que é mais complexa, tão técnica, que parece que nunca tá bom, nunca vai sair ali no papel para estar segura para mandar que a copy tá boa. Então, assim, simplifica bastante e torna mais real mesmo, assim. Interessante. E o conceito da única coisa, você tem que pensar. A única coisa. A minha narrativa vai levar a pessoa para... tem quem chama isso de Big ID, que é o único elemento que você vai defender ao longo dessa história. Eu estou fazendo uma cópia de uma empresa que a gente trabalha, de produto físico. E nessa copy, a gente está defendendo a seguinte ideia. Atrás de todo problema, existe uma recompensa. Então, nós estamos defendendo uma recompensa vinda depois de uma vitória, de vencer um problema. Quando você tem um problema e você vence esse problema, você tem uma recompensa. Então, essa é a ideia, é a base de toda a copy que a gente vai fazer de venda. Então, como que eu construo um texto em cima disso, uma copy em cima disso? Como que a gente está fazendo? A empresa nasceu por conta de um problema que a empresa teve. A empresa nova. Tinha uma empresa antiga, essa empresa veio a falir por conta de uma tragédia que houve na cidade. E depois dessa tragédia, tinha, sei lá, 170 funcionários, a empresa faliu. Foi uma tragédia horrível da cidade, que desmoronamento, confusão, destruiu tudo. Com esse grande problema, a empresa teve que se reinventar para ir para o digital. Quando chegou no digital, ela começou a ter novos problemas. Não sabia mexer de tecnologia, de coisas. Foi vencendo problema por problema. E cada problema que vinha sendo vencido, ela tinha uma grande recompensa. E a gente mostra. Olha o sucesso que a empresa é hoje. E aí a gente mostra porque ela venceu esse monte de problemas. Aí a empresa se deparou com um novo grande problema. Agora não era um problema só da empresa, era um problema social. A pandemia trouxe um problema para a sociedade em si.
E a empresa tinha um projeto engavetado de crescimento, de expansão, e com esse grande problema que a sociedade viu, ele enxergou. Olha só, eu vou tentar ajudar as pessoas nesse grande problema e eu vou me ajudar expandindo minhas operações. Foi quando a empresa lançou o novo programa de afiliados da indústria. E aí, você agora vai ter um grande problema, que é de aprender sobre o nosso produto, aprender os desafios da internet, para que você possa ter a recompensa de ganhar dinheiro sendo nosso parceiro. Olha só o que eu estou fazendo aqui. Eu peguei a narrativa de uma Big ID, de problema e recompensa, contei para você uma história que a empresa teve uma tragédia, que a empresa se ergueu, que criou uma técnica, um sucesso hoje no digital. E aí, tudo até aí, nós estamos falando da empresa. A empresa cresceu, a empresa está bem e tal, tudo bem. Mas aí, eu trouxe a seguinte narrativa ainda, você agora, eu te desafio a viver um problema. Na verdade, eu te desafio a viver uma recompensa. Por isso, eu quero te dar um bom problema aqui. Só que é um problema que eu já resolvi muito deles. Agora, o problema é você aprender a fazer o que eu já estou fazendo. Só que eu vou te ensinar tudo isso. Aí é onde eu chamo a pessoa. Quer se afiliar ao meu programa? Se você se afiliando, eu te garanto uma coisa. Recompensa. Vai ser para todo mundo? Não. É só para quem assumiu o problema e fazer a transformação. Então, como vai funcionar? Como que eu vou te ajudar? Aí eu venho descrevendo. Percebe que em poucos minutos eu consigo te engajar numa história, que eu te consigo te... Uma única história. Nós estamos tratando uma única ideia. Problema e recompensa. Qual que é a ideia que você vai defender do início ao fim da sua história, sabe? E isso não é algo que precisa ser rápido. Vocês podem pesquisar, vocês podem dar uma estudada. Um lugar que é muito bom para vocês terem essas ideias, isso aqui é uma sacada muito foda, é livro. Vou pegar um livro, eu gosto muito desse livro aqui, ó, do Sandel, Justiça. É um livro de 350 páginas. É um livro bem fácil de ler, bem gostoso. Muito boa a história. Ele fala sobre justiça o tempo inteiro em 350 páginas de letrinhas miúdas. Ó. Fala só sobre justiça. Pegue livros, peça para o seu expert pegar livros que ela se conecte com a história do livro e copie a ideia, a narrativa. E fala, nossa, essa narrativa de justiça, porque o livro inteiro a pessoa está falando de justiça. Aí você começa a trazer as analogias de justiça e coloca no seu contexto. Esse do problema e da recompensa, eu roubei isso de alguém. Eu peguei essa ideia de alguém e adaptei toda ela para nossa... E aí eu falei, vou usando. Por que eu dei a ideia do livro? Porque os livros têm essa linha de raciocínio. O que está na capa é o que você quer ver o livro inteiro. Inclusive, tem livros que na capa falam uma coisa e no texto é outra. Você não consegue se conectar com o livro. É a mesma coisa a sua história. Crie uma capa dessa história, da narrativa da sua copy e socorra nela durante essa história. Coisa de 20, 30 minutos. Seja simples. Não complique. E... Deu um aviso da minha energia. Deixa eu pôr para carregar. Pronto. Não precisa complicar a sua história, a sua copy, querendo que as pessoas entendam tudo de justiça ali. Porque se ela fosse para entender tudo ali, não precisava de comprar o seu produto. É só para realmente fazer a pessoa desejar viver essa experiência também. E lembre-se, toma muito cuidado. Não prometa a Copa do Mundo. Prometa as oitavas de finais. Ó, te garanto que a gente vai chegar nas oitavas. Isso já é uma grande vitória. Isso, é que até o nosso produto, a gente formatou ele desse jeito, que dentro do produto você tem os passos e cada passo você está evoluindo. E talvez, então, em vez de ser esse produto maior com essa transformação, talvez os menores que seriam cada módulo que gera uma transformação específica dentro de cada um é mais real do que o produto inteiro que levaria a Copa do Mundo, vamos supor assim, né? É um erro clássico de todo mundo que está começando no digital. Eu vou contar na minha história.
quando eu comecei a querer ensinar marketing, eu queria ensinar o que uma faculdade de marketing ensina em 4 anos, eu queria ensinar no meu infoproduto. Só que mais, eu vou ensinar além do que a faculdade ensina. Travou. Travou. Vou te esperar, não tem problema. Voltou. Voltou? Tá me ouvindo? Aham, tô te vendo. Pode continuar. Tá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. A gente já vai estar finalizando. É muito provável que o celular aquece muito, né? Com essas transmissões. Quando eu quis começar no digital, eu queria fazer uma faculdade de marketing digital completa, com tudo, todo o meu conhecimento de vivência. Eu queria colocar no meu curso. E se tornou um produto complexo das pessoas entenderem. O meu hoje, que eu ensino só o básico, só para a pessoa entrar. As pessoas têm dificuldade. Então, simplifique os seus processos. Não significa que você não precisa ser, não pode ser completo e tal. Mas, para você estar iniciando, busque pequenas vitórias, pequenos produtos, pequenas promessas, pequenas transformações, produtos com baixo valor. Procura, não queira ter já o produto de alto, porque vocês estão entendendo muita coisa ainda. Então, tenha produtos de baixo valor, tenha vendas rápidas, sem fazer um processo complexo do Fórmula. O Fórmula é uma máquina que exige um produto de alto valor, porque senão a conta não fecha. Tem que ter um preço no Fórmula, porque senão a conta não fecha, porque é caro lançar na base do Fórmula. Então, tem que ter alto valor. Mas tenha um produto de alto valor, mas foque em ter produtos de venda rápida, de venda fácil, que você vende fácil, que as pessoas compram fácil. E aí vocês vão amadurecendo no produto, na entrega, sabe? Tenha pequenas vitórias até no negócio de vocês, sabe? Isso é muito importante. Não é que eu falo para tirar o 6 em 7 da cabeça, mas o 6 em 7 é uma consequência de seguranças. Na hora que você fala, cara, tô seguro pra caramba, minha história tá boa, eu tô com audiência boa, eu tô conseguindo alguns bons depoimentos. Não tem como vocês não fazer 6 dígitos, que é um bom desafio, né? Uma boa meta. Ela é muito interessante correr atrás mesmo. Mas é só tomar cuidado para não colocar a carroça na frente dos bois, né? Aí quando a gente entra realmente para fazer, que você vê assim, é gradual, né? Você tem que ir, tanto que você vai melhorando, a cópia vai ficar melhor, o tráfego, você está começando a conhecer o público um pouco melhor, e aí com o seu produto realmente, você fala assim, volta aqui que você estava querendo demais antes de fazer o básico, fazer o feijão com arroz aqui, né? Fazer bem feito, para depois realmente vai chegar no 6 em 7, vai, mas a hora que você estiver fazendo bem feito, entregando um produto de qualidade, né? Uma coisa que tem gente que confunde a minha fala, que eu falo o seguinte, vem pra cá fazer o básico para você crescer, só que tem gente que acha que eu tô chamando para ficar no básico. Não é? Vem cá, faz o básico e voa, e decola, e faz lançamentos, injeta grana, injeta capital, pessoas, cresce. Mas antes de crescer, faz um fundamento legal para você crescer estruturado. O que eu oriento são 8 lançamentos. Se você fizer 8 lançamentos em um ano no movimento da dobra, deu uma travadinha. Olha lá. Se você fizer 8 lançamentos no movimento da dobra, que é uma venda, 2 vendas, 4 vendas, 8, 16, entendeu? Você faz em um ano 127 alunos. De um produto de R$1.000, dá 127 mil. De um produto de R$500, dá 700 e poucos mil. E isso já é interessante pra caramba. Porque se você continua nessa dobra, quando você vai para o seu 9º lançamento, você já tem 6 em 7 batata. Então, é crescendo devagar, fazendo os investimentos. É caro montar uma empresa de marketing digital ou qualquer outra empresa. É caro de tempo, é caro de dinheiro, é caro. Mas só que é aquele negócio, é a vida do empreendedorismo. Tem gente que vende que o empreendedorismo não é melzinho na chupeta, e não é. É desafiador. É o que eu falo brincando. Tem que ter 2 lotes. Um lote para você capinar, para você pagar as suas contas de casa, e um outro lote para você capinar, para você pagar as contas da empresa. Essa brincadeira do lote é porque você tem que ter uma renda em algum lugar para você se sustentar, porque senão
não consegue tocar o negócio, e tem que ter uma renda para sustentar a tua empresa. Porque é loucura uma empresa, um empresário, um empreendedor, achar que consegue manter a empresa com o próprio lucro dela nos primeiros 6 meses. É complicado isso. Pode acontecer, mas não é o padrão. É um investimento para crescer, né? E você está investindo enquanto está aprendendo, e está fazendo, e está aprendendo, então o retorno realmente demora um pouquinho, né? Quando eu assisti a primeira aula, uma das aulas lá do início do curso, que você coloca realmente aquele lá, coloca uma data para os seus 8, aí você começa a visualizar um pouquinho e ter menos ansiedade na hora de fazer. Ter menos ansiedade para ver aquele resultado, né? De que foi 1, é 2, e você vai chegar lá na frente com o resultado que você estava sonhando, mas agora você tem metas para seguir, né? Fica muito mais tranquilo a ansiedade, o coração para poder fazer e saber que a gente é capaz de chegar lá, mas tem um passo a passo para estar fazendo. Porque o que acontece, para a gente ir direcionando assim para o finalzinho, 2 coisas são muito importantes. A primeira, foque apenas no que você tem controle. Você não tem controle do seu resultado. Você não sabe qual será o seu resultado. Ninguém sabe. Eu participo de projetos muito grandes mesmo. E, normalmente, quando o projeto é com investimento alto, na casa de 1 milhão em tráfego, a primeira conta que a gente fica esperando, fica acompanhando a Hotmart, é falar, cara, o tráfego já pagou. Então, a gente vai... Mas é porque ninguém sabe. Ninguém tem controle dos resultados. Então, a primeira orientação é foque no que você tem controle. E a única coisa que você tem controle é no fazer. Você não tem controle de mais nada. Então, eu vou fazer o que tem que ser feito. Se vai ter resultado ou não, eu não tenho controle. Eu só vou controlar que no próximo eu vou fazer melhor do que eu fiz nesse. Simples assim. Primeiro ponto. E o segundo ponto é, não adie as datas. Independente do resultado que você está de produção. Se você chegou no modelo que você queria ou não, execute com o que tem. Por quê? No mínimo, você tem que ter a mesma coisa que você fez no passado. No mínimo, você tem que ter a mesma máquina que já teve no passado. Aí só usa ela tentando melhorar. E vai de pouco em pouco que chega. Devagar também chega. Só que, olha só, não precisa achar que vai ser devagar. Pode ser que você, do nada, tenha um crescimento exponencial. Bateu no ponto que foi embora. Então, a qualquer momento, vocês podem fazer uma grande virada. Mas o importante é, não conte com ela. Conte com o que você consegue fazer. O Érico Rocha chama isso do tartaruga, né? É a pessoa que... Você lembra daquela historinha da tartaruga e do coelho? Que o coelho desafiou uma tartaruga para uma corrida... E aí ele estava tão confiante que ele descansou e aí não teve... Quem ganhou foi a tartaruga, que foi devagar e sempre conseguiu. Então ele fala do coelhinho, que é muita gente que tem ansiedade, que é ansiosa, que também é boa, que vai lá e coloca e faz acontecer, mas por vezes para. É muito melhor ser uma tartaruga que vai sempre, sem parar, que chega também. O que eu tenho orientado é a galera ir no passo de tartaruga mesmo. Cara, vai na manha. Porque normalmente o meu cliente é um cliente que está zero no digital. É uma pessoa que tem muita dificuldade digital. Então não adianta ela ser afoita. De 2 uma. Quero velocidade? Coloca dinheiro e contrate pessoas. Aí você consegue velocidade. Para fazer tudo, aí a gente precisa de mais constância, né? E precisa saber até onde consegue nessa constância de estar fazendo e estar melhorando, né? Ó, eu acho que é isso. Eu estou bem feliz de estar te conhecendo. Eu tenho uma galera legal. Ó, a Cíntia tá aí, ó. A Cíntia, ela também é uma pessoa legal para você se conectar. A Cíntia faz parte até do nosso grupo de mentoria. Ela também fala dessa área ajudando mães com os filhos. Isso para o seu projeto. Vale a pena você se conectar, vocês são colegas, é lá do grupo, do curso, né? E ela também é daí de Brasília. E quando eu estiver em Brasília, eu vou orquestrar um encontro para a gente bater um papo, tomar um suco e a gente se conectar todo mundo. Mas foi muito legal conhecer você, Camila. Eu espero em breve conhecer sua mamãe aí também, sua expert. E, desejo todo sucesso. Se tiver qualquer dificuldade, vai mandando para a gente na comunidade.
E você está gostando do curso? Você recomenda o nosso curso? O que que você acha? Eu estou gostando muito. Ele realmente vai no passo a passo ali para a gente não ficar perdido no que está fazendo, para realmente sair do zero e poder fazer. E até quando você já viu muita coisa, você fala assim, peraí, preciso estruturar direitinho, então o curso está muito bom mesmo. Ajuda muito, muito, muito. Olha aí. Está ajudando e vai ajudar ainda mais, né? Que tem mais módulos aí na frente, mais coisas Nem para começou aprender. Fora os que estão previstos lá, a gente vai fazer um over delivery, a gente vai entregar muito mais coisas lá dentro ainda que a gente vamos lançando. Não vou prometer data ainda porque eu estou bem complicado de agenda, mas vai ter muita coisa boa lá, vocês podem esperar. Legal, foi um prazer participar, eu estava bem ansiosa, minha primeira live, né? Da minha mãe ela já fez e tudo, a gente acha que é mais fácil para os outros, né? E gostei muito também de poder participar ao vivo, de fazer uma live. Que legal. Ó, Camila, foi um prazerzão. Tamo junto até depois do fim. Se precisar, só é gritar. De verdade, estou à disposição, tá bom? Vou gritar muito aí até dia 8. Isso aí. Beijão, querida. Fica com Deus, hein? Um beijo. Tchau.